Abre o microfone, Vivane. Você me ouviu, Vânia? Não me ouviu, não? Ouvi, meu querido, estava querendo entrar, estava querendo ativar o microfone. Como é o nome do rapaz, Tereza? Sérgio Vila. Sérgio Vilas. Senhor Jesus, aqui estamos iniciando o nosso estudo, rogando a vossa proteção, e nos dê, Senhor, discernimento, maior compreensão, para que possamos, diante de nossa capacidade, compreender mais e aumenta, Senhor, em cada um de nós, em nossos corações, a vontade de sempre estar agindo no bem, para que possamos, Senhor, assim, sermos a cada dia melhores hoje do que ontem. E assim, nós pedimos também a vós para envolver o nosso irmão Sérgio Vilas, levando a ele a luz do alívio para suas aflições, para de repente uma depressão, enfim, que possa iluminar, Senhor, nessa noite, derramando sobre ele alívio, cura e paz. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 8, o desastre, né, de Acelino. O desastre é acidente grave, segundo o dicionário. E acidente grave para Acelino, ou seja, para todos nós, já que Jesus colocou isso, a simonia é vender, fazer uso das faculdades mediúnicas, seja elas quais forem. Então, nós paramos nisso. Nós paramos aqui onde ele está citando, né? Que aos 20 anos eclodiu a sua faculdade mediúnica, ele se endereçou a uma casa espírita, a sua já era praticamente o casado, né? Do que eu entendi até aqui, com Ruth, um espírito que viria ajudá-lo na tarefa mediúnica. E nesses anos em que ele se endereça na casa espírita, ele tem a eclosão da vidência, da audiência e da psicografia. Boa noite. E da psicografia. Mesmo assim, ele inclinou-se a transformar as faculdades dele em fonte de renda material. E aí eu continuo, agora eu parei aí. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual aos outros? Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagávamos, se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Deixa eu ligar o microfone. De Lia, de carne, de ligar. Não quiserem falar, é só levantar a mão. Senão eu não consigo falar nada. Então, vamos ver os argumentos que ele está apresentando, não mais como desculpa, né? Esses argumentos que ele utilizou como desculpa, o que é chamado de sofista, né? O sofisma, tem verdades? Tem. Os sacerdotes católicos cobram. Os evangélicos, protestantes, bispos, pastores, todos cobram. E ganham bem por isso. Né? Ganham bem. Né? Eu trabalho na igreja, né? A igreja da UFBA.
Eu converso com os padres que são assalariados. Se não pagar, eles não vão. Eles falam mesmo, esperam no Uber. Então, todo assalariado. Tem um amigo que eu converso muito, gosto muito dele. Ele fica doido para sair, para chegar em casa e tomar o vinho dele, tomar a bebida dele. Aí faz a missa, só a única missa que tem lá, que é o pai do governador Roberto Santos, que está enterrado lá, é o fundador do Hospital das Clínicas. Ele sai louco, faz o casamento, vai tomar a brama dele, tomar a cerveja dele, é o direito dele, e cobra o dinheiro. Então, esses argumentos ele utilizou quando encarnado. Olha o que ele está falando. Né? O meu serviço não era igual aos outros, era médio, evidente, não sei. Os católicos cobram. Né? Todo mundo paga por serviço por corpo. E por que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Mas os católicos não cobram por serviço da alma? Os pastores não recebem por isso? Então ele usou isso. Agora a máscara dele caiu, né? No mundo espiritual, só caiu lá. Na Terra ele utilizou isso, que é chamado sofisma, é real. Citei aqui que eles cobram mesmo. Mas está embutido grandes mentiras, grandes enganações. Porque o mestre é um só. E Jesus condenou, né, no templo a venda, o tráfico das coisas santas. Né? Então está lá, né? Quando ele faz uma chamada parábola, derruba aquilo ali, enfim. Mas isso é bem mais profundo. Não foi um ato de violência, mas foi um ato que era comum ser feito no meio de educação. Ele faz aquilo no tempo, para indicar que a gente não deveria fazer de fonte de renda material as nossas faculdades mediúnicas, seja do passe, da vidência, da audiência, tudo que for. Não é nosso. Não é nosso. O que é nosso é anímico. É anímico. É pessoal. Mas quando é mediúnico, né? Não deve. Por isso que a gente tem, nos Estados Unidos trabalham para as cadeias, é uma faculdade anímica, né? Ele tem a capacidade de fazer a psicometria, de pegar um objeto da pessoa, fazer a leitura psicométrica. A gente já estudou isso, né? No livro Domínios da Mediunidade. É anímica, é pessoal, então ele cobra. Mas à medida que ele recebe espíritos elevados, o bem para encontrar alguém, não deveria cobrar, porque não é dele. Foi orientado por um ser espiritual. Por isso que a faculdade é sempre medianímica. A gente estudou isso no livro Domínios da Mediunidade. Né? Então, e essa pergunta foi trazida por Carmen à época. Só trouxe aqui novamente porque veio à memória. Então, ele passa a cobrar audiência, evidência e a psicografia que recebia. Vou ler mais um trecho para a gente entender aquilo que usando o termo, né, que a máscara dele caiu quando morreu. Amigos inscientes, né? Aí você vê a influência dos outros, né? Boa noite. Amigos inscientes, ou seja, que ignoram. Boa noite. Que ignoram, né? Inscientes aqui, ignoram. Cadê? Parei aqui. Do caráter sagrado da fé, aprovavam-me as conclusões egoísticas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, médio, né? Pelo que devia ser justa a retribuição. Veja, ele recebeu influência, não do centro, né? É óbvio, né? Não dos amigos do centro, que ele fala aqui que ele estava, mas amigos inscientes, que ignoram o caráter sagrado da faculdade mediúnica. E aconselham, cobre também. Porque o padre cobra para fazer a missa, para fazer o batismo. Vai lá fazer a missa lá na igreja Teresa de Bezerra no trabalho. Só para você fazer lá, alugar o padre e tudo é 20 mil reais. Só para ir. Então, tudo é pago. Por que você é pobre? Porque ele é pobre, né? Operário. Né? Por que você não cobra também? É influência. Nós estamos imersos em influência, um influenciando o outro.
mas ele tinha influência maior, porque ele via os espíritos, ouvia e escrevia. Mas o que é que pesou na balança, eu falava isso com o outro, o que pesou mais é as tendências que ele trouxe. Porque no meio da balança, o conselho dos guias, o conselho dos amigos do centro, as palestras que via, o livro que lia e os outros inscientes que ignoram lá fora. Rapaz, você pode cobrar. Você curou uma pessoa, passou uma mensagem para uma pessoa, que a pessoa saiu alegre, desistiu de se matar, e você pobre, ficou no meio. O livre-arbítrio que é indерrogável, a lei de Deus. O livre-arbítrio, ninguém toca. Veja que Jesus ia endereçar para ele recursos materiais do futuro, não o supérfluo, né? Jesus nunca envia o supérfluo, está no livro dos Espíritos, o supérfluo e o necessário, mas todos terão o que for necessário à sobrevivência, como o Chico, como o Divaldo, e todos os outros médios nunca passaram fome, nunca passaram. Agora, enviar supérfluo, aí é gente que quer. Diga, Carmen. Na verdade, ele ouvia o que era conveniente. Que era conveniente para a consciência dele, ele ouvia. Por que ele não ouvia? Que ele devia ler bastante, estudar bastante. Ele ainda tinha um agravante maior, porque ele via e ouvia. E por que ele não atendia à voz, mas ele preferia dar ouvido até a pessoas que nem conhecimento tinha e que se baseava pelo senso comum. Ah, o padre cobra, o evangélico cobra. Você, com esse dom todo aí, rapaz, você tem que ganhar dinheiro, você tem que melhorar a sua vida, você quer ficar batendo biela? Não, você tem que aproveitar isso aí para você ficar, bem, porque eu tenho certeza que Deus não ia querer você em uma vida difícil, já que você teve toda a oportunidade para crescer. Você tem o dom, se eu tivesse, eu até estaria na mesma condição, mas nem tenho. Então, você que tem, então, ele preferiu dar ouvido a esse tipo de conversa. Esqueceu tudo que estudou, esqueceu o que aprendeu, e aí se vai se deparar com a própria consciência quando chega do outro lado. Que, como você mesmo disse, não tem máscara. É ele mesmo. A máscara cai diante da realidade. Olha, a realidade é que você não tinha que fazer isso. A realidade é que você tinha que ter o compromisso de levar avante e usar o seu dom para ajudar outras pessoas. Não para você enriquecer, mas você preferiu dar ouvido nas questões materiais, emergentes, que é a barriga, que é o luxo, porque fome, você acabou de dizer aí, que ele não ia passar fome. Ele nem nenhum que trabalha faz um trabalho sério, que se preocupa com o bem do coletivo, nenhum desses vai passar fome, não. Que aí não seria justo. Mas é isso. O que ele trouxe dentro dele, né? A gente não está julgando ele, aqui está aprendendo. Não, só está analisando. Entendeu? Né? E aí a gente tem que sempre pautar, né? Ele tinha 20 anos. Ele não tinha 59 anos como eu. Ele tinha 20 anos. Ele não Esse daí também só tinha 20 anos? 20 anos. Ele não tem o amadurecimento de um homem de 59, de uma mulher de 40, 50 anos. Ele tinha 20, porque as faculdades mediúnicas, para um trabalho desse, é Cláudio cedo, Divaldo, Seville, Chico, Ivone. Que, por isso que é poucos, a gente vai contando de dedo, né? A maioria, como eu já falou no começo aqui, a maioria se prepara e a maioria fale. Foi toda a abertura dos livros, então ele é um dos falidos. Debalde, né, ele continua, em vão movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Então, os amigos espirituais, os companheiros do centro, agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. O livre-arbítrio dele ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, né? Colocou um preço,
com bonificações especiais aos pobres e desvalido da sorte, né? Ou seja, uma barganha com Deus, né? Muito comum. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Então, veja, ele repete aquilo que já falamos. Os amigos espirituais aconselharam. A questão é que a palavra é aconselhar. Né? Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Um espírito bom nunca impõe. Ele intercede, nunca interfere. Né? Quem interfere no nosso livre-arbítrio são os espíritos inferiores. Eles intercedem, aconselham, né? Conversa com a gente durante o sono, conversa através de um companheiro que chega encarado, traz uma mensagem, traz uma conversa edificante, esclarecedora, mas a pessoa que está fechada no seu ponto de vista, né? Agarrado ao desejo, que é a base de tudo, seu interesse inferior, de ganhar dinheiro com aquilo que ele era portador, o dom, né? Ele era portador, você tem um dom maravilhoso, as pessoas de fora no mundo falando isso aí, e como é que vive andando de ônibus, andando de coisa. Então, ele traz as tendências interiores, agarrou o seu ponto de vista porque viu exemplos reais, padre cobra, pastor cobra, bispo cobra. Por que é que eu não posso cobrar? Ele tinha 20 anos, teve esse esclarecimento, pegou-se nesses sofismas e se agarrou a ele. Agora, Mário, ele tinha 20 anos, mas ele não morreu com 20 nem 30, né? Mas aqui é eclosão, ele está citando o passo a passo, né? Então, eu estou querendo dizer que ele teve ainda bastante tempo para repensar isso aí. E a gente vai ver aqui, que ele está tendo chance, né? Mas ele não foi. Então, botou um preço, né? E colocou um preço, como ele falou aqui, mais baixo, para as pessoas pobres. Mas quem era a clientela dele? Pessoas que desejavam melhoras físicas. Aí, mas melhora física é um mal? Não é. A gente não estava pedindo agora por Silas na prece aí, uma melhora física, orgânica, né? Mas o que é a nossa prece? É intercessória. Emmanuel chama. Faça a prece que os círculos intercessórios invisíveis escutarão. Né? Eles só não vão interceder. Se a enfermidade de Silas for um benefício para ele refletir, para ele aprender, ele vai ficar com a doença por um bom tempo. A gente já viu sobre isso. Mas, ou seja, as pessoas que iam buscar ele não queriam ouvir isso. Né? Não queriam ouvir essa compreensão. Então, uma pessoa mesmo, tem Humberto de Campos, frequentava mediúnica, era o marido, fato velho, de São Paulo, 20 anos de mediúnica no centro. O filho fica cheio de aquelas, a pele, uma esquimose na pele. Nunca frequentou centro, nem nada. Aí vai no médico, vai no outro, não tem jeito. Pedir ao guia, a mediúnica, para ajudar o guia. Nós estamos ajudando. Né? Mas ele não falou, tem 1 mês, 2 meses, ele não sai de casa. Se aborreceu com o guia, botou o menino, né, o jovem, 30 anos, aliás, lá no interior de São Paulo, tinha dinheiro, um lugar ótimo, ele ficou bom em 3 semanas. Aí o pai deu cheque branco para pagar a conta. Não foi buscar, ele buscou o corpo. Porque ele, em vez de pagar a conta, na cidade tinha jogos. Ele pegou o cheque do pai, da casa, do valor de tudo, e perdeu no jogo. A vergonha dele foi tanto que ele se matou. Aí a volta com a mediúnica, o guia falou, a doença era uma pausa para ele refletir na sua conduta moral, em busca de uma saúde moral. Infelizmente você com 20 anos no centro não compreendeu a doutrina. Quer dizer, essas pessoas que estão aqui, que vão a Fritz, que vão essas pessoas, ninguém está dizendo que é o mal, nem que Fritz faz o mal, está ajudando as pessoas porque Deus permite Jesus. Senão, Jesus não permitisse, ninguém faz nada na Terra. Ele é um emissário maior. Então, Fritz se recompõe do seu passado, como ele diz, né? De médico nazista alemão, Primeira Guerra Mundial, ajudando as pessoas, ajudando. É uma tarefa dele expiatória, ajudando as pessoas. Mas as pessoas começam a se viciar nisso. Bote qualquer centro aí, semente de luz, raio de luz, que os guias estão curando tudo que é doença. Aquilo vai entupir, porque você não tem que nem chegar perto. As pessoas vão para lá, tudo. Solução de negócios materiais, nossa senhora, aposentadoria. Já vi isso, testemunhei isso aí. Uma pessoa dentro da mediúnica pedir
pro guia, que me chocou até hoje, tem muitos anos. Pedir pro guia elevado ajudar a apressar a sua aposentadoria. Pessoa com anos de estudo, anos, EJA e tudo mais. Hoje em dia não frequento mais nada, porque o guia não era eu, né? Se fosse eu, a pessoa ia se melindrar logo. Eu ouvi aquilo ali, fiquei calado ali, sabe Deus como. A pessoa pedir, por exemplo, eu botei 4 anos na aposentadoria, eu vou pedir um guia isso. Eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho emprego. O guia só pode dizer, só falta a terceira coisa, que é a vergonha na cara. Você deve ter, né? Porque tem gente que está desempregada. Gente que não tem saúde, você pedir a espiritualidade para ele dar um empurrão no processo. Então, a pessoa que ignora, tudo bem, mas uma pessoa dentro de um centro, que chega ao ápice da mediúnica e pedir um guia isso. É uma vergonha isso. Então, a esses aqui, esse grupo era a clientela dele. Grande número de famílias abastadas, né, tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. É óbvio, né? O abastado não vai querer ficar na fila atrás de Rita de Dalva, se estivesse lá. Então ele faz a consulta e manda o motorista pegar o carro e levar. Né? Não foi assim lá de Valdo? Né? Que aquele homem entrava com aquela farda, com aquelas garrafas d'água. E de Valdo, não gostava com ninguém de Valdo. O senhor já conversou com alguém aqui? Percebeu ele com cap, ele tirava o cap com respeito do motorista. O senhor está pensando em alguma coisa? Não, eu sou evangélico. Eu entro aqui, de Valdo conta isso, aqui na Mansão do Caminho. Eu trago essa água para minha patroa. Mas por que sua patroa então não vem? Não, sou uma família muito abastada. Ela disse que jamais. Imagina o que a sociedade ia dizer, vindo ela com centro espírita. Aí o Evaldo falou para ele, está na biografia dele. Eu falo isso com o senhor, eu sei que você não vai compreender. Porque os espíritos que fluidificam a água, não fluidificam essa aí. Joana desautorizou, Joana de Anjos, fluidificar a água. Diga à sua patroa que não precisa mais do senhor vir nem trazer água. Quando ela quiser vir, ela traz. Joana de Anjos mandou dizer. Assim mesmo, ele conta isso em palestra e tem no biografia. Então, os espíritos não estão para isso. Não estão para aqui estimular. Aquela senhora precisa curar-se do orgulho, do egoísmo. Porque doença do corpo, com dinheiro ela vai nos melhores hospitais. Mas tem gente que acha que isso é falta de caridade. É desconhecimento da própria doutrina. Então, as lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Qual é a primeira ação? Está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, do fascinador que estava na mente dele, que ele se permitiu atrair pelas suas tendências inferiores e seu ponto de vista. Tem gente que se fixa, Elisângela, no ponto de vista, esquece que quando a gente vê é só um ponto. Você está vendo de outro ângulo. Tereza vê de outro ponto. Mas eu acho que aquele meu ponto de vista, eu não vou ouvir você, não vou ouvir Tereza. Porque o meu ponto de vista é o correto. É assim que o fascinador ilude desencarnado. Coisa. Então o que ele fez? Afastou ele do centro das lições de espiritualidade superior, da confraternização amiga, do serviço redentor do Evangelho, né? Serviço, já que ele tinha uma tarefa de evidência, de audiência, de psicografia gratuita, né? Para o auxílio, escrever livros, quem sabe, mensagens consoladoras, né? Afastou ele de tudo. E das preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior. Ele resume, ele dá uma imagem filosófica do que é a essência de uma casa espírita, uma escola de virtudes. O Espiritismo toca em todas as questões. Nossa, é porque a gente não percebe, Elia, como a gente vai modificando os nossos hábitos, de chegar em um ambiente com a boca desse tamanho, né? Quando o ambiente é silêncio, de chegar alguém na fila, passar na frente da fila do outro. O Espiritismo vai mudando a gente. Diga, Karine. Mário, como, viu? Porque a gente vai se modificando realmente. As atitudes sutilmente, a gente vai deixando às vezes primeiramente os pensamentos, depois os comportamentos.
a forma até de falar e de pensar, até de ensinar, né? Que eu até costumo falar com o Benício que hoje, Benício, minha mãe tem essa visão. Hoje eu entendo assim, Benício, porque eu tenho a consciência, né, o despertar, de que a gente também muda e modifica à medida que a gente vai crescendo, ouvindo, aprendendo e amadurecendo. Então hoje eu tenho, Benício, eu entendo dessa forma. Mas pode ser que mamãe entenda depois de outra forma ou me explique melhor e eu compreenda de um outro jeito. Isso, diga ali. Gente, a gente muda, viu? Mas tem uma coisa que eu tô tentando e tá difícil, viu? Eu falo demais. Antes eu não falava nada. E agora eu falo demais e eu preciso falar menos. E eu estou me trabalhando para isso, mas está muito duro, está muito difícil de conseguir ficar calada. Não existe curso de escutatória, né? Eu não sei se existe essa palavra. Só existe curso de oratória. Só existe... Quando foi que você falou menos, minha irmã? Só existe curso de oratória. Todo mundo quer falar bem. Centro Espírita faz curso de palestrante. E o curso de escutar? Veja a nossa dificuldade de escutar. Né? Estou falando de mim mesmo, então não é só ali. É curso de escutar. Aprender a escutar o outro. Dentro de casa, fora de casa. É isso. Eu atropelo, eu ainda atropelo. Quando eu vejo, eu digo, eu não vou mais fazer isso. Quando eu vejo, já estou atropelando. Passando na frente dos outros, não tem como. Tá muito difícil, viu? Portanto, quando eu falar na frente de vocês, não é sua vez. Por favor, me ajuda. Faça como o Chico, bote água na boca. É isso aí. Do amor fraternal, né, o Centro Espírita, dos 5 aspectos, né, que Bezerra cita, é um templo, né? É um lar, é um hospital, uma escola, né? É uma oficina, é um templo, é um lar. Mas templo não tem nenhuma imagem lá. Onde é que é o templo? No coração. Né? As pessoas melhoram o sentimento, que é o órgão que simboliza o sentimento. Ninguém é igual. Agora, como Lia, como todos nós, ninguém vai sair perfeito só porque passou 20, 30 anos no centro. A nossa caminhada é muito longa, Lia, para ser bem-aventurados que tem puro o coração, o sentimento. É muito longo. Aí é um espírito puro. Mas a gente está numa escola de virtude, de amor fraternal uns com os outros, né? Da edificação superior, construir valores, né? Valores dos pequenos gestos aos grandes gestos, conforme a força de cada um, de edificação superior. Mas ele passou por quê? Para a concorrência comercial, ser consulente disso. Consulente, eu quero ganhar, minha empresa está falindo. Os barões que chamavam ele aqui, né? Manda a espiritualidade uma força. Pô, o Ferreira abriu um negócio do lado ali, aquele homem aquele homem vai me quebrar. E ele, depois você vai ver aqui que ele vai fazer o trabalho pro mal. É claro que aqueles espíritos, né, que ele já falou aqui, que ele se afastou de todos, né? Aqueles outros bons, né? Mas ele vai querer, então dá um empurrão aí, né? Dá um empurrão. As ligações humanas legais aí, ou criminosas, né? Os caprichos apaixonados, era a natureza dos seus clientes. Os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Veja, é aquela pessoa que vai no centro e aí, Elisângela, não consegue. Porque tu bote um centro com espírito dando comunicação. Eu já passei por isso, não sei se está mata aqui presente, não vou citar, mas nossa casa fez essa transição que nunca foi uma casa ligada a essas práticas, desde o tempo do pai dela, era uma casa espiritualista, e que ninguém nunca achou espaço com os guias para nada disso vulgar, mas uma casa que tem comunicação de caboclos, né, de índio. As pessoas pensam o quê? De africanos. Eu vou escravizar, porque índio é tapado, e africano eu posso mandar, porque ele foi escravo. Mesmo no inconsciente é assim que as pessoas pensam. Ele chega humilde, um preto velho, esse que vai me ligar, esse que vai fazer tudo o que eu quero. A gente já estudou isso. Capítulo Mediunidade Transviada, do livro Domínios da Mediunidade. É assim que os consulentes pensam.
E lá também chegou isso. Me recordo uma vez que ela chegou com um carro, show de roupa, semi-nova para o bazar. A gente vai ter o bazar sábado, né? Vamos ter o bazar sábado lá. Mas na época doou uma caminhonete, só tinha homem dono de loja do shopping. Todo mundo agradeceu. Deixa eu tirar aqui, desligar o microfone. Aí chamou os caboclos. Foi um grupo, né? Um grupo era diretor do hospital português. Queria o quê? Doando aquelas coisas todas. Caminhão, um carro só de alimentos. Dá uma força, porque eu vou me candidatar a vereador. Todos os outros grupos queriam se candidatar. Aí trouxe aqui, vai trazer um saquinho, né? Porque o saquinho, um alimento só eu e Carmen que traz. Aí o guia não vai olhar pra gente. Ele pensa assim, o guia não vai nem se importar, você pode pedir o que for. Não vai dar nada. Ele trouxe um carro cheio de alimentos. O outro trouxe um carro cheio de roupas. Camisa, a gente doou, comprei até um. Lá. A gente fez até R$10. Né? Queria que os guias ajudassem a ele, atraindo votos. Quando o Carmen fosse votar, vote no candidato, viu? Vote no uma hipnose. Como os guias sérios, e depois vinham nós, aí Itamar e todos nós, em particular, os guias, porque era um trabalho de transição. Aí ninguém botava ninguém para fora. Não aceitei meus filhos. Orientei ele. Tenho a certeza que nunca mais eles botarão os pés aqui. Eu digo, o senhor está certíssimo. Mas não foi outra. Nunca mais botaram os pés. Então é essa clientela, Dalva, que enche as casas dessas pessoas que fazem consultas comigo. É isso. Que numa casa espírita ou uma casa de outras crenças sérias, com outros médios sérios, não vai se permitir. Não é só o espiritismo que é sério, né? As outras casas sérias não vai se permitir. Mas quem se permite, né? Como é que fica o ambiente ou a paisagem? Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Cadê Bezerra? Nascimento, Filomena. Cadê o ambiente espiritual? Foi todo embora. Ele afastou. Todos, né? Todos. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Ele ficou vinculado desde a encarnação com essas entidades. É por isso que o Kardec fala, atrair o obsessor é fácil. O problema é se livrar dele. O problema é você querer se mudar e sair dele. Seja desencarnado, seja encarnado. Eu quero sair. Aí chega lá, exemplo, em Ferreira. Minha loja está falindo. O espírito que às vezes quer me perseguir, intui Ferreira, vinha a mim. Não, você atendeu Tereza, atendeu todo mundo, mas eu não quero mais fazer isso, meu irmão. Mas, pô, só hoje. Eu vim de tão longe. Aí começa, então é só hoje. É só hoje. O problema de muito agradar, irmão, não escreve isso. Entendeu? É só porque ele está envolvido numa teia que ele atraiu. Na Gênesis, cadê a obsessão, a fascinação, se a gente pudesse ver, a gente está envolvido numa teia cinzenta, escura, que a gente atraiu. Como é que sai? Cadê que fala, aí precisa de humildade para reconhecer, fazer o tratamento do passe, magnetismo, beber água e voltar tudo novamente para atrair as entidades elevadas para o caminho dele, porque ele se envolveu em correntes mentais de baixa frequência dos inquietos clientes. Isso virou uma cadeia mental. Ele ficou preso a essas pessoas. Ligava para ele, qualquer problema. Minha filha vai casar, quero fazer uma consulta com você. Bota na internet aí, você vai ver. Né? Tudo. Né? Vem amanhã, meu filho vai fazer uma viagem. Né? Eu quero proteção para ele no avião, a viagem é longe. A pessoa fica preso a esses consulentes na cadeia. Um escravo, né? Ele se tornou um escravo. O médico sempre se tornou um escravo dessas pessoas. E a maioria delas, foi o que ele falou aqui no começo, nos capítulos anteriores do outro. Qual é a responsabilidade maior? O outro, que esse aqui é Celino, o outro foi Otávio.
ele deixa claro que para ele, para nós, né, os espíritas, para o padre, para o evangelho, para o Elorixá, para o Bolorixá, a responsabilidade é maior. Os que vão, os consulentes que não sabem nada, ele já colocou isso primeiro. É menos culpa, menos responsabilidade. Mas o que ele falou? Para mim, para nós não há perdão. Claro que ele está forçando, né? Sempre é o perdão que ele está aqui se recuperando. O perdão é a reencarnação. Então, é a oportunidade de volta. Mas ele está deixando claro uma imagem forte. Para nós não há perdão, porque eles não sabiam. Viu a oportunidade, não conhecem nada. Os que deram o conselho não conhecem o caráter sagrado de uma faculdade mediúnica. Rapaz, você cobra, pô. Pô, todo mundo cobra. Você viu aí andando de ônibus? De ônibus? Não foi isso que o rapaz falou comigo na escola? Como é que você compra esse livro com o seu dinheiro? Você faz palestra, eu ia fazer uma palestra, tinha que dar ele um valor para ele chegar mais cedo, uma vez, Boca da Mata com uma sede, outra, meia hora, ele não cobrava. Ele, mas você vai receber lá, né? Eu falei, receber o quê? O dinheiro que você me deu aqui, 10 reais para chegar? Eu não. Ele, rapaz, você não tem uma moto, não tem um carro. O pastor da igreja dele tinha um carro e uma moto. Ele não falou. Como é que Deus é esse, ele falou, dessa religião que não ajuda você? Como é que você vai conversar com a pessoa no nível desse? Então ele está dizendo, ele ignora, não é por maldade, ele não conhece. É como aqueles incêndios. Assim. Mas para mim, não. Para mim, que estou com a cara no livro, que já participo há uns 20 anos do espiritismo prático, não, para Tereza não há desculpa. Não há. Terminar o parágrafo e abre os comentários de vocês. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Imagina o nível de fascinação que ele chegou. Aí você olha, alguém trabalhou com Chico, Valdo Vieira, um homem que tem uma faculdade exuberante, era para dar continuidade a Chico. Porque você pega um livro que é misturado de Chico e Valdo, você não sabe quem é de Chico e de Valdo. Iguais na sua mediunidade. E ao ponto de ele abandonar Chico, quando ele volta de viagem no Rio, uma coroa que ele tratou dos dentes, ele era um cirurgião dentista de primeiro. Ela, como é que você mora no mato com esse homem? Eu te pago um consultório no Rio, você trabalha para mim e vai ter lucros imensos, divide a sociedade. Ele se despede de Chico e vai, e passa a chamar Jesus Cristo de JC. Jesus Cristo era um revolucionário, mas aquilo não deu certo. Os livros dele depois foram isso, fazendo sarcasmo com Jesus. O homem viveu anos com Chico e Emmanuel e Bezerra. Imagine nós, Carmen, imagine esse aqui, o Valdo Vieira, a Lívia André Luiz, os dois. São os dois. Esse aqui é só, mas ele é Chico só, mas a maioria é os dois. Um escreveu um capítulo, o outro escreveu o outro. Moravam os dois na casa de Chico, lá em Uberaba. E ele abandona, Chico chora tanto. Ele abandonou, né, para ganhar dinheiro no Rio. Né, botou aquele negócio lá em Santa Catarina, que é fantástico. O Globo Repórter fez um Globo Repórter especial, aquela barba branca, só fazendo desdobramento, ensinando e cobrando caríssimo as pessoas. O Jailson fez o curso com eles. Então, veja que todo mundo pode cair. E ele fez o bem, né? O Valdo Vieira. Não estou criticando ele porque fez o bem bastante. E depois se perdeu, né? Se perdeu no meio do caminho. Então, esquecido de que, como ele fala, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente quantidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Então ele esqueceu. Eu dei o exemplo com Ferreira. Se Ferreira viesse me pedir uma consulta, Ferreira não vem só. O guia de Ferreira orientou ele, não faça isso. Mas o que é que impulsionou primeiro Ferreira nesse exemplo? As suas tendências milenares, as suas predisposições que trazem no inconsciente. Aí escutou outras entidades que têm interesse. Kardec pergunta isso. Mas o que eles vão ganhar com isso? Nada. Fazem por inveja do bem.
e por saber que, no caso, o exemplo do Ferreira, ele vai para o mesmo buraco moral onde ele se encontra. Levar o outro para o mesmo caminho. Quando chegar lá, cadê a casa? Cadê o carro? Cadê o casamento da filha? É excelente. Todo mundo gargalhando, não tem nada. Só tem sombra. Isso agora é com você. É a mesma coisa que o Sinédrio disse a Judas. Quando ele devolveu as moedas para tirar Jesus, ele jogou a moeda no chão. Isso agora é com você. E gargalhado. Quer dizer, deixou o outro sozinho. Então, aqui a clientela. Isso está aí. Né? A gente não está criticando ninguém, mas pega os jornais aí, você vai ver. Gente que resolve mediunicamente todos os problemas do ser humano. Atraiu. Qual é a atmosfera? Qual é a paisagem espiritual que cerca um médium desse? E chega junto dele, a aura está densa. O coração da gente começa a bater. Antes falta de ar, a aura dele é pesada. Tem cheiro, tem fedor, tem não sei o que é essa grande. Eu cito isso no livro Sexo e Destino. Aquilo ali cheio de bichos caminhando. Chico Xavier narra uma modelo que foi visitar. A aura da mulher tinha escorpiões. Eu não sei o nome dela. Cheio de larvas. Ele ora muito, porque naquela evidente, para abraçar, ele abraçando todo mundo. Ela cheia de larvas, que não dava para enxergar o rosto dela direito. Aí ele abraça ela, ora tanto por ela. Lindíssima. Quer dizer, a paisagem, a psicosfera envolve pessoas assim. Mas está aberto aí, para quem quiser falar. Né? Quem clicou aí? Lia, Fê? Você está falando, e eu estou aqui pensando, Sérgio, que na internet tem tanta gente, sabe? Tanta gente enganando mesmo, sabe, as pessoas. Eu vejo tanta gente com a cara limpa, jogando carta, dizendo números de lotos, de jogos para a pessoa ganhar e ficar rico, sabe, dizendo tudo assim, sabe? Aí eu fico, meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? Quem disse isso a essa pessoa? Da onde veio esse conhecimento, essa certeza, essa coisa de enganar os outros, sabe? E as pessoas acreditam e pagam por aquilo, sabe? E vai lá e acredita e tem fé, e pega o dinheiro e vai lá e joga mesmo com aqueles números que a pessoa deu. Eu tô cansada de ver gente fazendo isso, sabia? Tô cansada de ver. Acreditam fielmente no que a pessoa está dizendo. Isso é nenhuma censura, analisando, como você também analisou. As igrejas, algumas delas, a pessoa doa tudo nas igrejas. A vizinha aqui, a vizinha de minha mãe, pobre, desempregada, viúva. Eu vim aqui com a minha mãe conversar, ia para a igreja X, né? Aí eu não tinha nada, sentava aqui comigo, a gente dava. Os outros vizinhos. Ela só tinha a corrente da mãe dela, de herança, triste, debilitada. Foi uma semana, duas, a pessoa falou, o pastor lá, Deus não lhe ajuda, você tem 2 semanas aqui, você não dá nada. Eu falei, mas eu não quero. Eu estou buscando força em Jesus, vim buscar força em Jesus, arranjar um trabalho, uma coisa. Aí ele, mas Jesus tem que ter uma coisa, ele tem a mão na corrente dela, ele puxou, ela segurou pelo braço, ele partiu dentro da igreja, ela segurou, só faltou morder ele, falou aqui em casa com a corrente partida, chorando. Ele já faleceu. São assaltantes da fé. Criminoso. O criminoso aqui que ele está falando, não é criminoso que buscou ele cliente só assassino, matou alguém, não. Fazer isso é um crime, buscar os guias para isso, para me aposentar, é um crime moral. Você pegar a fé da pessoa que vai buscar força na sua crença, seja em qualquer lugar que for, e você dizer que Deus não ajuda porque você não tem nada para dar a ele. Essas pessoas, tem no livro No Mundo Maior, André Luiz quer descer para conhecê-los, capítulo Limiar das Cavernas, Cipriano, uma preta velha, você não tem condição. Aí com os políticos e os maus religiosos. Se você descer, você volta louco. Ela tem que descer sozinha.
no livro, no mundo maior. Diga, Carmen. Essa prática atual, né, século XXI, igualzinha à Idade Média, igualzinha, arrancava-se tudo das pessoas, as pessoas eram abusadas pela fé. Se você tem que pagar o terreno no céu, você tem que pagar o dízimo, você tem que pagar as indulgências, pagar pecado, ainda ia cometer o cara ia cometer um pecado, mas já foi lá para pagar, porque ele ia tirar uma vida de uma pessoa, mas ele foi lá e pagou, que ele já era para ter o perdão dos pecados. E aí a gente vê uma prática dessa na Idade Média. E a gente, no século XXI, continua também presenciando alguns abusos dessa natureza, que muitos já estão com isso, essa ideia de extorquir o outro pela fé, já vem trazendo de vidas e vidas, e não se libertou ainda desse modelo de se aproveitar da fé alheia para extorquir e enriquecer. Isso é velho, complicado Essa isso. senhora mesmo não foi para lugar nenhum mais. Minha mãe chamava ela precisamente de luz à época, e ela tinha medo do espiritismo, embora gostasse muito da minha mãe, mas não foi, e morreu sem fé. Diga, Elisângela. Muitas vezes eles se aproveitam da dor do próximo, né? Da dor que a pessoa, da situação que a pessoa está passando, para poder extorquir as pessoas através dessa dor, né? Que eles vão manipulando as pessoas, iludindo, dizendo que coisas que vai alcançar, tendo que fazer a base de troca, né? E a troca eles levam a vantagem em cima da dor das pessoas. As entidades estão por detrás disso. Entidades perniciosas. Está aqui escrito. Que se interessa pelos encarnados. Mas vai ganhar dinheiro, vai ganhar o mundo. Não quer ir o mundo, depois perde a alma. Jesus advertiu isso claramente. Né? Ganhou o mundo, você não queria? Agora você vai para o umbral. Fica aqui um tempão. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão. Ele mergulhando nas emoções dele, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Ele passou, né, 11 anos no umbral, né? E aí você sabe, né? Então ele falou que ele mergulhando nas suas emoções e a sua estadia no umbral, né? Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia, aquilo que eu falava como a máscara. Prosseguiu mais grave, desde o instante da grande transição. A ronda escura dos consolantes criminosos, os que morreram antes dele, que me haviam precedido no túmulo, né? Rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Veja que situação. Ele continuou atraindo os consulentes que morreram antes dele, ficaram aguardando ele. E aí buscando. Minha filha ficou, né? Meu filho está lá. E ele está com a empresa. Como é que está lá o negócio dele? O negócio dele está falando, você tem que resolver. Ele desencarnado, 11 anos, com essa turma atrás dele. Imagine, cara. Quer dizer, Isso é que é um peso, né? e a reclamar, aí já o encarnado busca os espíritos, através de uma pessoa, para a ajuda material. Ele desencarna, os espíritos buscam para ajudar os encarnados. 11 anos nisso aí. Ele não conseguia ter resolvido o problema dele, no umbral. O sofrimento dele. Ainda tem que ficar com essa turma atrás dele, né? Que ele não está entrando em detalhe, mas não é agradável, né? O pessoal falando, e aí, eu quero saber. Meu filho está perdendo dinheiro, a empresa lá, você tem que dar um jeito. Você é tranquilo na sua mente, cara. Vai de enlouquecer isso aí. Gritei, chorei, implorei, né? Mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura.
Marcelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes, fundamente sensibilizado. Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tanto de nós. Marcelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: vocês podem avaliar a extensão da minha culpa? Não matou ninguém, não fez aborto, não invadiu lares, não fez adultério, não cometeu crime. O perdão, é claro que ele vai ter, está se preparando para o perdão. Qual é o perdão de Deus? Reencarnação. O perdão, Emmanuel responde: Adivaldo, Deus perdoa quando reencarna, porque Deus não guarda nada de ninguém. Mas ele tem que se perdoar também. Isso. Então, a reencarnação para ele é um esquecimento. Alguns não vão se perdoar no mundo espiritual, não vão. A gente tem que compreender isso, que tem coisa que a gente não vai se perdoar. Então a gente precisa esquecer. No livro Memória do Suicida é isso. O Mário Sobral fala: eu posso passar 30, 40 anos aqui e eu não vou perdoar que eu matei uma mulher. Eu me matei. Aí o irmão Teócrito de Maria Nazaré falou: para esses espíritos só a reencarnação. Porque ele esquece, ele se ajoelha diante do ministro Maria, me manda para qualquer corpo. Eu preciso esquecer. Você olha a cena, é chocante. Ele se ajoelhado, agarrado nas pernas do ministro Maria. Eu quero esquecer, porque na reencarnação a gente esquece. E aqui eu não consigo esquecer. Isso é um ácido que me corrói. Eu matei uma mulher enforcada, eu fui feminicida. Então, ele pede. Então, o que é que ele fez aqui aos consulentes? Tornou eles viciados na crença. Mudei, vamos arranjar um emprego agora que eu vou para o Rio de Janeiro. Será que é bom? Será que não é, Tereza? Será que é bom? Será que não é? Quem vai responder? Eu vou em Carmen. Carmen vai lá, o guia vai dizer: pode ir, meu irmão, que é bom, ou não vá. Eu sou um viciado na crença, nas coisas, nos interesses materiais. Tem uma cirurgia que eu vou fazer, o médico passou, a cirurgia, mas eu vou em Carmen. Primeiro saber do guia, faço ou não faço? Faço ou não faço? Você foi para o guia, você foi para o médico especialista, autorizou a cirurgia. Veio viabilizar a ciência, o espiritismo não veio. Aí o guia não manda fazer. Então a gente tem que abrir bem os olhos sobre isso. Criou delinquentes ocultos, mutilados da fé, como a senhora que eu citei, que eu testemunhei. Eu já estava no espiritismo. E ela saiu sem crença nenhuma. Eu tenho outro amigo aqui que veio aqui no sofá. Você não pode falar em religião com ele. Trabalhou em São Paulo com um bispo e tal. Se você falar em religião com ele, ele se apavora. Ele não quer saber de mais nada de religião, do que ele testemunhou 3 anos também em São Paulo. Só com religiosos. Ele veio com a fé mutilada pela presença de 3 anos naquela igreja que ele trabalhou. Comprou a topica dele, trabalha na cooperativa. Não, você não pode falar em religião nenhuma. Ele não tem fé mais em nada. Quem fez isso vai ter um preço. Quem mutilou a fé dele, quem aleijou a palavra da época, o pensamento dele, porque esses que são livres não têm desculpas, porque estavam esclarecidos. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência. O perdão, ele só vai conseguir aqui na próxima encarnação esquecer. Você pode passar 1000 vezes doutrinando ele. Doutrinando ele não vai. Doutrinando tem como tem uns casos que a pessoa não vai se perdoar. Vai ter que reencarnar. É a solução. Fazer essa prece. 4 minutos. A gente faz um resumo na volta sobre isso, que é de uma importância imensa para todos nós.
que André Luiz vai ouvir as impressões, né, que ele retirou desses 2 diálogos primeiros. Ele vai ouvir mais, né, Belarmino, tantos outros. Mas isso aqui ele vai ter que fazer uma pausa no outro capítulo, vai ouvir impressões dos esclarecidos. Então vamos lá, meus amigos, fazer a nossa prece. 3 minutos. Agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos sobre a doutrina espírita e compreendendo que estar nela não é garantia de êxito reencarnatório, porque esses 2 irmãos que compartilharam suas experiências conosco tiveram toda a proteção enviada pelo Cristo de Deus e faliram. Então Jesus, o Mestre, com sua imensa sabedoria, afirmou: serão salvos aqueles que conseguirem perseverar até o fim. Porque, em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está encarnado e está sob a influência do meio em que nascemos, familiar, da sociedade carnal e a sociedade invisível, e aquilo que trazemos dentro de nós. Por isso pedimos aos bons espíritos de cada um de nós, nos ajuda, meus irmãos, na hora que os senhores verem que a gente está balançando, que a gente está quase caindo, ou se mesmo chegar a cair, nos ajuda, Senhor, através dos amigos encarnados, através de uma mensagem, de uma intuição, a nos soerguermos e voltarmos para o caminho do bem. Porque se aconteceu com eles, por que não poderão acontecer conosco? Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos.